Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com a imensa satisfação que eu vos apresento a nossa playlist CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Esse é o nosso episódio de número 7. Aqui iremos discorrer aqui do subitem 5.7.2, que versa sobre a organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Essa é a nossa linha G desse subitem, organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Minha galera, logo de cara, eu quero vos apresentar a organização da CIPA. Então a gente vai ver aqui parâmetros de organização, como é que se dá, como é que funciona isso daí. Pessoal, olha só. A organização da CIPA, ela em primeiro ponto é obrigatória em diversos tipos de empresa, seja ela pública ou privada, independentemente de sua constituição, tendo ou não fins lucrativos. Observe que a comissão da CIPA, o objetivo da CIPA é prevenir acidentes. E isso independe se a empresa é pública, se é privada, se é economia mista. Isso aí independe se ela tem fins lucrativos ou não. É uma ONG, mas tem trabalhador ali dentro e tem que ter o mínimo de segurança. E a CIPA é uma comissão que está ali para garantir que o mínimo de segurança seja oferecido para o trabalhador. Então, independentemente do segmento da empresa, independentemente se ela é uma empresa pública ou privada, ou se tem fins lucrativos ou não, é obrigatório a constituição da CIPA para proteger os trabalhadores. E não fica por aí. Se possuírem empregados regidos pelo CLT, deverão constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Todos os funcionários precisam ter o conhecimento sobre o seu funcionamento. Então, essas empresas, desde que sejam regidas pelo regimento CLT, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Observe bem que a CIPA ela é constituída por representantes tanto do empregado como também dos empregadores. A quantidade de membros é determinada levando-se em consideração o quadro 1 da NR5. Existe um quadro da norma, quadro 1 da NR5, que vai estar dimensionando a quantidade de profissionais, o grau de risco da empresa, bem como vai estar falando ali o número de integrantes daquela CIPA. Preste atenção que titulares e suplentes, representantes dos empregadores, são determinados por ele mesmo. Então, o próprio empregador vai determinar o titular e suplente ali que vai representar a empresa. Agora, por outro lado, ou de contrapartida, os representantes dos empregados são escolhidos pelo meio de votação, na qual participam todos os empregados. Então, ocorre ali um escrutínio secreto, onde os empregados vão escolher os seus representantes através da votação. Observe que no tocante à estrutura da CIPA, ali você vai ter um presidente, um vice-presidente, você vai ter o secretário e também os suplentes. No tocante à eleição da CIPA, observe que essa eleição permite que os membros eleitos tenham um mandato de 1 ano, podendo os mesmos ser reeleitos. Então, existe a possibilidade do mandato de um cipeiro, vamos dizer assim, eleito, ele pode pleitear uma reeleição. Galera, aqui nesse vídeo eu utilizo a terminologia cipeiro, mas existe a terminologia cipista. Então eu prefiro, por uso e costume, utilizar a terminologia cipeiro, beleza? Mas pode ficar à vontade se você quiser amanhã depois chamar cipista. É válido a gente estar salientando que o membro escolhido ele não pode ser dispensado senão por motivo de justa causa, ou seja, o cipeiro que foi votado, ele só pode ser demitido da empresa por motivo de justa causa, ou seja, durante esse período do seu mandato de 1 ano e posterior mais 1 ano,
ele não pode ser dispensado, ou seja, ele tem 2 anos de estabilidade, 1 ano de mandato e mais 1 ano que ele ganha também estabilidade, mesmo que ele não seja reeleito. Então ele vai ter ali 2 anos de estabilidade, só pode ser demitido por motivo de justa causa. É por esse dispositivo que o cipeiro vai ganhar força para lutar frente à empresa por um mínimo de segurança para os seus colegas de trabalho. O trabalhador deve estar ciente que as atividades da CIPA são voluntárias e não deve atrapalhar sua rotina de trabalho. No tocante ao objetivo da CIPA, observe que ela tem o objetivo de criar uma comissão que esteja atenta a todos os riscos de acidentes presentes naquela empresa. Então a CIPA ela vai estar ali de olho nos possíveis riscos de acidentes e tentar ali eliminar, ou não conseguindo fazer isso, minimizar a possibilidade de acidente. E essa equipe, além de verificar a situação de perigo, deverá propor melhorias e também mensurar os resultados alcançados, ou seja, vai propor melhorias e caso obtenha alguns resultados alcançados, vai estar dimensionando esse resultado, vai estar falando ali em um DDS, em uma reunião, sobre esses resultados alcançados, da efetiva atuação da CIPA. Atuações ou abrangência da CIPA, né? Qual é a atuação da CIPA? Observe que identificar aqueles riscos ali no processo de trabalho, verificar o ambiente de trabalho periodicamente, identificando ali situações de risco. Ela vai ter o papel também de divulgar aos trabalhadores informações ali referente à segurança e à saúde no trabalho. Vai estar também promovendo junto ao SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né, nas empresas que houver o SESMIT, que também a NR4 tem uma tabela de dimensionamento do SESMIT, tem empresa que não tem, mas nas empresas que houver SESMIT, a função ou uma das atribuições da CIPA também é promover junto a esse órgão a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes, e também solicitar e também pode estar solicitando parada de máquinas quando apresentarem riscos à saúde, dentre outros. Não é só parada de máquinas, o cara vai trabalhar com a farda rasgada, trabalhar na elétrica, não pode. Então o cipeiro ou a comissão em si pode estar impedindo que esse trabalhador vá a campo, a menos que substitua aquele equipamento. Eu estou falando de uma farda, eu posso falar de qualquer equipamento, em qualquer segmento onde exista trabalhador. Então a CIPA ela tem aí essas atribuições. Pessoal, não fica por aí. Observe também que todo funcionário ele deve ter conhecimento sobre as atividades realizadas pela CIPA e colaborar com sugestões, dicas e ideias sempre que for solicitado. Então o trabalhador ele tem que ser, mesmo que ele não seja membro da CIPA, ele tem que ser um corpo ativo para provocar a atuação da CIPA. Então todo funcionário ele tem um dever, né, de ter o conhecimento sobre as atividades realizadas pela CIPA. E também, galera, o indivíduo que atua no setor diariamente, ele tem mais propriedade para falar sobre situações que vivenciam de forma que poderá auxiliar na implementação de medidas e redução de acidentes. Isso é claro, né? Às vezes em empresas grandes o cara é eleito cipeiro ali, mas ele trabalha em um setor totalmente diferente de um setor que está tendo uma problemática, uma perturbação. E ninguém melhor que o trabalhador que está naquela situação para relatar de forma eloquente o que está acontecendo. E assim a CIPA tem uma boa atuação. Beleza? Não se faz segurança do trabalho sozinho. É preciso que todos trabalhadores deem as mãos em prol de sua saúde e segurança no trabalho. Pessoal, eu trouxe para você aqui um pouquinho sobre o treinamento da CIPA e a carga horária, né, na verdade, do treinamento da CIPA, porque houve algumas mudanças aí nas atualizações e eu trago para vocês. Antes, né, qualquer segmento que encontrasse ali a necessidade de ter uma CIPA, uma comissão,
o treinamento da CIPA, dos cipeiros, era de 20 horas para qualquer tipo de empresa. Doravante, de agora em diante, é mensurado o grau de risco. Então você tem ali o grau de risco de 1 a 4 e você tem as cargas horárias. Grau de risco 1, 8 horas, beleza? Não exige aula presencial. Ela pode ser essa aula, esse treinamento pode ser online. Grau de risco 2, 12 horas. Observe que pode ser online com presencial mínimo de que? De 8 horas, tá bom? Ou de 4 horas. A de grau risco 3, aí sim, 16 horas com presencial no mínimo de 8 horas. E do grau de risco 4, 20 horas a carga horária com online presencial, agora no mínimo presencial, vai estar ali marcando 8 horas de duração. Então essa aí é uma atualização que ocorreu na norma, que eu estou trazendo para vocês. Lembre-se sempre, você vai fazer o treinamento da CIPA ou você vai receber o treinamento, lembre qual é o grau de risco da empresa que você trabalha, do segmento que você trabalha. O grau de risco vai estar lá apontado também na NR4. Você pode buscar ali o grau de risco daquele segmento que você trabalha. É grau de risco 3. Então a carga horária do treinamento da CIPA é de 16 horas, podendo aí no mínimo 8 horas tem que ser presencial. Só para fechar o entendimento, os treinamentos poderão ser feitos de forma online, mas devem ter carga horária mínima de forma presencial de 4 horas para os estabelecimentos de grau de risco 2 e 8 horas para os graus de risco 3 e 4. Pessoal, vou ficando por aqui. Observe sempre como oferecimento dela a nossa Segvita, Segurança, Vida e Trabalho.